Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora e a J3 News, estamos colocando frente a frente empreendedores e investidores. Se você gosta desse tema, nos acompanhe na TV e nas redes sociais. Eu sou Heraldo Peçanha, sou engenheiro agrônomo, produtor rural aqui do município de São Francisco de Itabapoana, e junto com o Dr. Fernando, nós estamos enfrentando o desafio de abrir a primeira empresa de produção de mudas de abacaxi do Brasil. Bom, atualmente nós vamos produzir a muda da variedade BRS Imperial. É uma variedade, né, um cultivar superior de abacaxi. Foi lançado pela Embrapa na década passada, tá? E que não conseguiu ganhar no mercado, né? Exatamente pela inexistência de muda ou pelo alto custo das mudas, né, no mercado. O abacaxi é uma cultura que tem uma relevância tanto internacional quanto nacional. Nós somos o terceiro maior produtor de abacaxi no Brasil. Além da importância econômica, existe uma grande importância social, né? O abacaxi hoje, ele ocupa uma área no Brasil de aproximadamente 70 mil hectares. Na região, né, norte fluminense, São Francisco detém 90% dessa área, e no estado do Rio nós temos aí aproximadamente 9 mil hectares, com 2.572 produtores envolvidos na atividade. Bom, o principal problema do cultivo do abacaxi, né, é uma doença conhecida como fusariose, que leva a perdas de 15% a 50% na produção, mesmo havendo controle com o uso de agrotóxico, né? Em função dessas altas perdas, existe um uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, a Rio Mudas será o primeiro viveiro de mudas de abacaxi, né, com o objetivo de atender principalmente o estado do Rio e Espírito Santo, que vai produzir mudas de abacaxi resistentes à fusariose no Brasil. Porque existem cultivares, tá, com resistência à doença, mas não existe muda para plantio, tá? Nós vamos reduzir esse tempo de produção de mudas de 24, né, que é o período normal de produção de uma planta, para 7 meses. Tá? E o fungo, né, que é o causador da principal doença hoje, está criando resistência aos principais princípios ativos. Tá? E as mudanças climáticas, como a gente vem observando, vem aumentando as perdas. Então, como solução, né, criar uma empresa que produz e comercializa essas mudas dessas novas variedades de abacaxi. Novas porque a Embrapa está lançando agora, em 2023, mais 3 variedades no mercado, todas com resistência. Tá? E a metodologia que nós vamos utilizar é o seccionamento de caule. Por quê? Né? Hoje essas variedades estão disponíveis de forma micropropagada. Tá? E são mudas de alto custo e que demoram muito tempo para produzir. Tá? E nós esperamos como resultado, né, um aumento da produtividade por hectare, a redução drástica de agroquímicos, já que a variedade é resistente, e com isso nós vamos produzir um alimento seguro. Essa daqui é a metodologia. Volta, por favor. Metodologia de seccionamento de caule, está aí as fases. Nós já estamos em fase, né, de produção. E é uma metodologia que foi desenvolvida pela Embrapa, e hoje nós estamos trabalhando na última etapa, tá, do desenvolvimento dessa metodologia, que é exatamente, retorna por favor, que é exatamente essa última etapa. Essa é a etapa que leva mais tempo. Tá? Nessa primeira etapa, que é a brotação do caule do abacaxi, a gente leva em torno de 60 a 80 dias. Já nessa fase aqui, 90, 120, dependendo das condições. Exatamente, nós estamos trabalhando para reduzir para 60 a 70 dias essa fase aqui. O principal concorrente, como eu falei, né, são as empresas de produção de mudas micropropagadas. Essa daí são os custos, né, da produção de muda pelo seccionamento de caule e uma produção de muda micropropagada hoje. Esse é o Dr. Fernando, né, que faz parte lá da equipe da empresa. Após essa brilhante apresentação da Rio Mudas, por intermédio do Heraldo,
Vamos apresentar a banca de investidores. Estamos aqui com Tito Hinojosa, Frederico Veiga e Hudson Jaber, que são empresários do agronegócio e que provavelmente tem aí algumas perguntas interessantes para fazer para o Heraldo. Heraldo, fala para a gente aqui, qual é o interesse da Rio Mudas em aportes societários para a empresa, para poder já transmitir esse cenário aqui para os nossos investidores? Bom, nós precisamos hoje de um investimento de R$200 mil para poder investir nas novas variedades que vão ser lançadas pela Embrapa para montar um novo campo de produção. Bacana. Você pensou no percentual de concessão da empresa? 20%. 200 mil por 20% da empresa. Vamos lá, passando agora a palavra para os membros da banca, os investidores. Tito Hinojosa, alguma pergunta para o Heraldo? Eu gostaria de saber o quanto é que fica mais ou menos o custo por hectare de uma fundação hoje de lavoura de abacaxi e qual é a estimativa de produção média? Tá. Bom, o custo de produção hoje fica em torno de R$20 a R$25 mil por hectare, né, do abacaxi convencional. No caso desse abacaxi, em função do preço das mudas, né, esse valor dobra, tá? Então vai ficar em torno de R$45 a R$50 mil. O fruto, né, por ter resistência à fusariose, você não tem as perdas, né, como ocorre na lavoura, né, do abacaxi pérola, que hoje é a principal variedade comercializada, né. Eu sou produtor, né, eu estou produzindo essa variedade e hoje eu estou vendendo esse abacaxi imperial por R$8 no mercado, São Paulo e Rio de Janeiro. E a produção por hectare de fruta? Então, em torno de 25 mil frutos. Hoje ele é vendido por unidade. Aqui nós sabemos que existe a preferência pelo gosto de um tipo de abacaxi, ou seja o pérola, seja o smoothie. Com relação à preferência comparativa, nossa região é o pérola. Como é comparativamente assim, o aspecto e a preferência de paladar em relação ao pérola, que é o mais comercializado aqui na nossa região? Então, com relação ao abacaxi imperial, tá, ele é um abacaxi mais doce, menos ácido, e o desafio para que ele ganhe o mercado é exatamente fazer o consumidor provar o abacaxi. A partir do momento que ele prova, já foram feitos, né, testes sensoriais, feito pela própria Embrapa, né? Então, hoje o abacaxi imperial é considerado o melhor abacaxi do Brasil em termos de variedade. E a dificuldade, né? Como qualquer produto que é novo, tá? É fazer com que o consumidor conheça o produto. Então, tem que se investir em propaganda, em testes sensoriais, em degustação. Uma outra pergunta também seria que na lavoura normal o próprio produtor ele aproveita a muda. Existe a possibilidade dele, uma vez adquirindo as suas mudas, ele reaproveitar essas mudas ele mesmo utilizando? Sim, existe essa possibilidade, né? Um dos desafios que eu enfrentei quando comecei a produção do abacaxi imperial é na retirada do fruto, tá? As mudas vêm aderidas ao fruto, então as mudas são muito pequenas. E o que acontece? Com isso, ela demora muito para produzir. Então, você tem que enviverar essas mudas para voltar a cultivar, tá? Só que eu já desenvolvi lá a minha metodologia para aproveitar parte dessas mudas no campo. Mas, assim, mesmo assim, parte é perdida, né? Daí a necessidade de você ter alguém fazendo a produção dessas mudas. Só que com custo, acaba sendo um custo menor. Certo. Você faz ela, a partir do seccionamento, você faz só uma etapa só no seu viveiro? Eu primeiro boto os talos para germinarem e depois eu tenho que pegar essas mudas dos talos e levar para a canteira. Né? Então, na verdade, são duas fases. Heraldo, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que você está dando um passo importante de produzir muda. Mas você tocou num ponto muito importante aí, que me ressaltou. Você é produtor, você falou que dobra o custo da produção. Sim. E a gente tem, conhece bem a realidade da produção rural no Brasil, que é a questão do financiamento, do acesso. Então, assim, quando você pensar no seu produto pronto,
as suas mudas e você partir para o mercado. E aí esquecendo essa parte do convencimento do fruto, da qualidade e até a comprovação dessa produção com menos perda. O que você vê como você ofertando isso para um produtor? Como é que ele encararia? Tudo bem, olha, eu vou ter uma pseudo rentabilidade melhor na minha produção, porém eu tenho que investir o dobro do que eu investiria. Então eu vou plantar metade do que eu plantaria. Então, o que você enxerga no mercado econômico que a gente tem a dificuldade de acesso ao crédito? Como é que seria isso aí como um quebra-mola do seu produto? A grande dificuldade, né, é porque você tem um setor que é dominado por pequenos e médios produtores, né? E a gente sabe da dificuldade, né, financeira que a agricultura como um todo, né, não só os pequenos, os médios e inclusive até os grandes passam, né, no setor e precisam de aporte financeiro. É uma dificuldade, por isso essa variedade não tomou conta do mercado, né? Na verdade são dois motivos especificamente, né? O alto elevado, o preço elevado da muda para iniciar, para você fazer o seu início de plantio, né? E o segundo é o mercado não conhecer o fruto, tá? Então alguém tem que começar isso, né? Tem que acreditar, né? Então eu acreditei e já comecei, né? Estou vendendo, não tenho dificuldade hoje de venda, hoje eu tenho quem compre e não tenho produto, tá? Hoje existe um mercado forte e com tendência a produtos com uso sem agrotóxico ou sem redução de agrotóxico. Então nós temos dois caminhos a percorrer, né? Setor público, né? Ou seja, as secretarias de agricultura do estado, né? E a própria Embrapa junto ao governo federal fomentar isso, né? Criar uma linha específica, né? Para levar essas mudas para o mercado, né? Ou o produtor começar uma produção pequena e ele multiplicando as mudas. Então ele não precisa fazer esse aporte, né? De 1 hectare, por exemplo, né? Ele pode começar com 5.000 plantas, tá? Então o investimento fica menor e a partir daí ele vai escalando, tá? Então o mercado hoje de muda, né? Se a gente for fazer uma conta, hoje no Brasil são produzidos de 1,5 a 2 bilhões de frutos de abacaxi, tá? Então é o que é plantado hoje, né? Um abacaxi demora 24 meses para produzir as suas próprias mudas, né? Então até, né, você alcançar esse volume, né, o tempo é muito longo, né? E estão vindo outras variedades, né, além do imperial, né? Variedades que também vão ser muito competitivas porque são muito parecidas com a variedade que nós temos atualmente, tá? Não com a qualidade, porque na verdade esse fruto é um fruto que tem qualidade de exportação, né? Ele foi pensado tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Em relação à sua expectativa de receita, quais seriam suas margens? O que você tem de número para apresentar para o negócio das mudas, visto que você como produtor já está executando? Hoje a gente está com um custo de 70 centavos, pensando em comercializar essas mudas entre 1,20 e 1,40. Tá? Com relação à receita, nós já estamos com uma venda, né, de 100 mil reais para agora, para o início do primeiro semestre, e estou com 3 prefeituras da região. Com relação à visão da empresa, vocês, para fechar a ponta, né, porque a gente sempre tem essa questão a gente introduziu alguns produtos, algumas culturas na região, com esse foco também de maior qualidade e menos agrotóxico, mas a gente foca sempre a questão do mercado. Você não tem interesse na sua empresa de fechar, com quem for comprar a muda, já fechar a comercialização? Daí também. Eu acho que fechando as pontas, né? Existe mercados, existe empresas que querem atuar na região, inclusive em exportação, né? E o que tiver de orgânico vende. Então, se você fecha outra ponta, né? Vou te vender a muda e vou ter aqui um canal de comunicação, de venda, né? Então, acho que aí... Na verdade, eu já tenho um contato com uma empresa, um distribuidor de orgânicos que está na França,
né? Ele distribuiu orgânico na Europa e já levou esse abacaxi para lá, né? Fez o teste, já passou nos volumes, né? Foi um sucesso de venda, porque além de todas essas características, né? Ele é um fruto mais crocante e ele tem resistência ao transporte, ele tem um teor de vitamina C maior, então ele não tem um problema do escurecimento, né? Ele tem um tempo de prateleira maior. Então ele já foi feito, ela já foi testada no mercado internacional. Em relação você falou do produtor poder fazer as suas mudas. Você não vê que isso seria um impacto para o seu negócio de um estrangulamento futuro? Se só funcionar para o novo produtor que está querendo entrar no negócio? É uma tendência, porém, existem mais 3 variedades novas que vão entrar no mercado, né? Então, esse impacto, né, ele vai acontecer muito lá na frente. E você tem alguma alternativa para isso? Sim, a alternativa na verdade, a empresa é de produção de mudas, né? Mas a gente vai trabalhar com assistência técnica, nós estamos criando, né? Nós estamos testando aí várias, vamos dizer assim, novidades no manejo da cultura. Essas variedades, elas estão enquadradas no programa de proteção de cultivares do Ministério da Agricultura. Isso aí também seria uma questão, se vocês tiverem esse domínio, já essa questão do produtor produzir, né? Sim, as novas variedades vão estar nessa questão do domínio, tá? Então, durante aí 10 anos, né, essas novas variedades vão estar protegidas. Já a Imperial não, a Imperial está liberada. E aí, será que teremos negócio fechado? Vamos encerrar ouvindo agora a banca de investidores sobre alguma perspectiva de conversa futura. Quem se manifesta? Eu teria interesse em alguma coisa para Bahia, tá? Lá a gente sentar depois conversar. Eu estou implantando maracujá lá. Aí eu tenho interesse depois da gente combinar, conversar. É uma proposta interessante para a região, né? Não só do abacaxi, eu acho que poderia até futuramente abrir um pouco mais o leque da empresa para a produção de mudas de qualidade, como é a proposta, para outras culturas. E também, assim, teria interesse mediante esse fechamento da comercialização. Eu vejo assim, você já está num mercado que existe, né? Que já é real e teria que fazer uma mudança de cultura para o produtor, para ele entender os benefícios. E como você também é produtor rural e você já tem a experiência comprovada, eu vejo que vale a pena a gente avançar para uma segunda rodada de negociações aí. A Rio Mudas fez uma apresentação tecnicamente muito boa, gerou uma curiosidade nos investidores em função da vocação da região. Muda de abacaxi, a gente tem aqui uma produção expressiva desse fruto e a gente conseguiu aqui reuniões importantes para poderem avançar nessas conversas. É um fruto, houve uma experiência ao final, né? As pessoas experimentaram o fruto, né? O abacaxi aqui, e todos tiveram uma experiência muito positiva. A partir do programa, né, aumentou a visibilidade, né, do negócio. Então, por exemplo, eu já fui procurado por um empresário aqui da região, tá? Que quer fazer a parceria para a empresa, para a gente até assessorá-lo na questão da produção do abacaxi. Ele foi um pouco mais além da produção de mudas para exportação.